Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e o Palmeiras vence mais uma no Campeonato Brasileiro e vence a equipe do Bahia no Allianz Parque, vitória magrinha, né? O gol do Veiga, né? O Veiga fazendo 1-0, né? Agora vira vice-líder e parece que a equipe do Palmeiras entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos do Palmeiras, o Botafogo vai jogar ainda e pode aumentar essa diferença, que nesse momento é de 6 pontos do Palmeiras para o Botafogo, e essa diferença pode subir para 12 caso a equipe do Botafogo vença seus jogos que estão atrasados, né? E já a equipe do Bahia, o Bahia se complicou, né, com essa derrota, galera. O Bahia vai ficando numa situação muito delicada, o Bahia pode até ter o mesmo número de pontos da equipe do Goiás, que joga na rodada, né? Teremos aí o jogo do Goiás na rodada, que pode colocar a equipe do Bahia dentro da zona de rebaixamento, né? Eu acho que a única coisa que não coloca o Bahia na zona de rebaixamento é porque o Bahia tem um número de vitórias a mais do que a equipe do Goiás, mas o Bahia precisa se recuperar o mais rápido possível. Vamos acompanhar aqui, galera, o debate do programa. Linha de passe falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras e o Bahia. Vou deixar o link na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Noite. Pegou na perna aí o ciático? Não, até que hoje estou bem. Graças a Deus. Você está falando comigo aqui na volta do intervalo, rapidamente, era exatamente porque ele não queria externar isso. É uma opinião sobre jogo, normal, mas vazou. Um jogo que já foi. Mas vazou. Porque é um jogo que já foi. Mas vazou. E a gente tem que falar dos Nada, jogos eu falei, que... sentiu demais. Sentiu demais, mas vazou. Eu achei que era a perna dele. Eu sinto muito cada... Você teve cãibra já, Cada irmão? inconfidência e cada trairagem do Birner, por exemplo. Mas vamos seguir. Vamos ouvir Abel Ferreira. O Palmeiras venceu, Defendi poderia ter você. feito mais, Nunca hein? mais. 1-0 só no Bahia, mas poderia ter feito mais e o Abel comentou sobre isso. Vamos lá. Poderia. Primeiro dizer-te que quando há jogos diferentes e adversários diferentes, e com uma linha de 5 pode ser altamente agressiva como altamente defensiva, que foi o que aconteceu. Eu posso jogar com uma linha de 5 ou linha de 3, se quiseres, em cima do meio campo, da linha do meio campo, ou posso jogar com uma linha de 5 ou de 3, como tu quiseres, em cima da linha da área. Por isso é que na primeira parte a posse de bola foi 71, fizemos mais uma vez 26 remates, por exemplo, contra o São Paulo fizemos 12, fizemos 5. Hoje fizemos 20 e qualquer coisa, fizemos 1. Os sistemas dão-te aquilo que tu quiseres. E eu realmente na segunda parte estava um bocadinho aborrecido, porque o futebol tem destas coisas. Tu rematas 20 e não sei quantas vezes e fazes um golo, como foi contra o Boca Juniors, na segunda parte, por exemplo. Como foi hoje, que remataste 20 e tal, fizeste um golo, e contra o São Paulo fizeste 12 remates e fizeste 5. Eu já falei sobre isso, não vou estar a repisar sobre isso. É um jogo de cada vez, faltam agora 9. Temos um bom jogo já contra o Botafogo e um jogo de cada vez até ao fim. E claro que queremos em cada jogo ganhar, esse é o nosso objetivo até ao fim. Calçade ficou barato para o Bahia. Daqui a pouco a gente vai analisar alguns lances e tudo, mas ficou barato para o Bahia. Dá para comparar com o jogo do São Paulo? Daria para ter feito 5, 6 de novo? Ele tá falando do volume de finalizações, foram 26. Sabe que o Bahia jogou muito melhor que o São Paulo, né? Mas assim, eu acho que o principal do Palmeiras é que o Palmeiras recebeu no final da temporada, depois de perder para o Boca até, o jogo do Boca passa pelo problema também. O Palmeiras caiu, você cai emocionalmente, Despencou, né? Uma pancada. E o Abel vai buscar onde forças para a equipe? Na mudança. Tem horas que tem que mudar. Não é quem sai não joga mais ou deixou de ser bom. Mas, por exemplo, o Arthur veio para jogar do lado direito, o Rony era titular, você não vê o Arthur, você não vê o Rony está no banco. Ele foi com o Endrick e Breno Lopes, e assim que ele jogou. Novo, né? O Luan, ele é zagueiro, sim. O Luan joga como zagueiro, aí tem uma... Então, ele vai um pouquinho mais ali à frente de volante. O Luan subiu muito no jogo contra o São Paulo para marcar o Ramos no meio de campo. O Luan à frente dos zagueiros e podendo fazer esse papel também de, se necessário, zagueiro, ele pode entrar numa linha e ser um terceiro e aí com os laterais virar uma linha de 5, pode. Os gatilhos para esses momentos é o Abel que vai determinar em que situações. Uma delas é você ter os volantes à frente e muito próximos do Luan. Se os volantes estiverem largados lá, hoje o Palmeiras tinha Rios e o Fabinho, né? Já no São Paulo foi o Zé Rafael. Se os caras estão muito distantes,
se o volante, que é o Luan, entra na zaga, fica um vazio. Então, sim, o Palmeiras tem esse entendimento, né? Os jogadores são inteligentes e bem treinados para isso. Então, o Abel mudou a forma de jogar. Mudou a forma, mudou, de certa maneira, a ocupação de espaços dentro de campo. As beiradas, você tinha Dudu, Arthur numa beirada, Dudu na outra, o Rony. Hoje você não tem o Dudu machucado, você não tem o Rony estava no banco, o Arthur também. As laterais estão abertas, os corredores estão abertos para os laterais. O Mike pode subir o Piquerez. Então, é um Palmeiras diferente. Ele, no final da temporada, ele muda o Palmeiras depois da pancada. E aí ele começa a construir vitórias novamente. Vai ser esse o Palmeiras da próxima, do ano que vem? Nós não sabemos. Mas ele tem tanto controle sobre o grupo que dentro do que era possível, ele fez algo que a gente não podia imaginar. Assim, que uma mudança tão radical na forma de jogar. Mas deu certo. Deu certo. Sem aquela fartura de jogadores. E mandando para o banco até gente que a gente imaginava que jamais deixaria de ser titular. Então, esse é o final de ano do Palmeiras. Aí isso vai vai resultar no quê? Não sei. O Palmeiras hoje tem 2 jogos a menos em relação ao Botafogo. Então não adianta ficar falando, olhando para o Botafogo e falar, olha como a distância diminuiu. Diminuiu, mas o Botafogo vai jogar 2 partidas a mais. Claro, claro. Né? Já ganhou os jogos? Não, mas também não perdeu. Exatamente. Então, a distância ainda é grande. Então, o Palmeiras tem que fazer o dele. É isso que eu rodada após rodada. Esquece os outros. O Palmeiras precisava se reencontrar antes de querer olhar para o Botafogo. Sempre que a gente fala da tal briga, né, da tal perseguição, a gente sempre tem uma dificuldade, ou é a oscilação do Flamengo, ou o Red Bull Bragantino, que ainda é questionado, que não vai para baixar para 4, aí acaba não vencendo, é derrotado por um time que não vinha bem, como é o caso do Galo. O Palmeiras ele precisava dialogar com ele mesmo, ele precisava se olhar no espelho, o Abel se entender, para virar. Quando o Palmeiras cai da Libertadores, ninguém saiu do Allianz. Estávamos lá aquele dia, falando, agora vamos caçar o Botafogo então. Isso. Não, cara, tem a frustração. Aí o Palmeiras se reencontra com ele. Aí as vitórias elas começam a dialogar, porque os resultados positivos do Palmeiras eles conversam, né? Não é um modo aleatório aqui, um valor individual ali. Você tem uma formação, um desenho, que é uma busca por solução quando o Dudu sai. Dá certo no último jogo. Ele é repetido, eu acho que teve volume. Então, o Palmeiras volta a dialogar com ele. Busca de soluções, o Abel encontra. Resultado, ele reaparece. Tá 6 pontos? São 2 jogos a menos. O Palmeiras precisa primeiro se entender. Foi muita entrevista de Leila, foi muita repetição, insistência no que não vinha dando certo para substituir Dudu. Foi notícia de mercado para ver o que vai sair para o ano que vem. O Palmeiras não está falando com ele. O Palmeiras hoje a gente volta a falar de uma boa exibição, de uma vitória, de uma solução pelas mãos do bom treinador que tem. Depois o Palmeiras vai querer falar em Botafogo. Agora, o que a Leila, a presidente, fez foi chamar a artilharia toda para ela, né? Nesse ponto, ela chamou a artilharia da torcida, do conselho, dos diretores, da imprensa, dos cornetas, a turma do amendoim que reapareceu, de todo mundo. Você ficou nela, concentrado, e o Abel foi trabalhando. Então, sim, não sei se isso foi... Proposital? Uma estratégia? Não foi. Mas aconteceu. Não foi. Tem muito mais. Acho que dialoga muito mais com questões dela do que estratégia. Vamos fazer isso aqui. Não me parece. Ô, Birner, Arthur e Rony não são titulares nesse momento. Né? Uhum. Eu não consigo imaginar, eu já estou pensando aqui no ano que vem, porque o Palmeiras está pensando já no ano que vem, o Abel reinventando mais uma vez e continua afirmando, mesmo o Abel reinventando, o Palmeiras precisa de reforço. Precisa se reforçar para o ano que vem. Sim. Mas você consegue imaginar os dois na reserva? Eu consigo imaginar o Arthur, o Rony não consigo imaginar, não. Eu acho que, pensando numa temporada inteira... vamos pensar aí... Eles vão jogar muito mais vezes como titulares e vão... Mas serão titulares? Ou o que o Abel está fazendo agora já dá um indício... Se o elenco do Palmeiras se for esse, eu acho que o Palmeiras vai contratar jogadores... Precisa, né? Vão ser titulares. O Rony, tenho certeza absoluta, a não ser que aconteça alguma coisa pessoal aí com ele, não sei. Sim. E o Arthur, eu tenho 99% de convicção de que ele vai ser um titular pela questão técnica. Eu acho que eles saíram porque o Abel não conseguia encaixá-los no modelo de jogo que ele usou por muito tempo,
nesse ano. Acho que quando a gente falava de sarrafo, né, do Fortaleza, exigência, nível do Palmeiras, porque o Palmeiras pode oferecer, continua um pouco abaixo, apesar do Palmeiras ter feito hoje um jogo melhor do que vinha fazendo. Quando o Abel fala sobre... Nesse modelo agora do Abel, você falou o modelo que vinha sendo executado e que não se encaixava, esse modelo agora eles também não estão se encaixando. Então, fez 5 gols num jogo e hoje teve um volume interessante. Não acho que teve tantas chances claras assim. Acho que foi bem melhor que o Bahia. Ganhou o jogo, não dá para comparar. Mas tem umas escapadas do Breno ali no segundo tempo que... Tem. Que eu acho que E quando ele fala, por exemplo, dessa questão da liberdade assim, eu tentei entender um pouco, porque eu não vejo... Quando você pensa em Rinus Michels, em Holanda... Você quer a frase para o pessoal entender em casa? Rapidinho. Sim. Eu tenho aqui, rapidinho. Para o pessoal em casa entender. O Abel falou isso na coletiva. Sim. Tirou o Vitor Birner da cadeira. O Vitor Birner deu um salto aqui da cadeira. Não, falou, tentei entender, isso? não tem salto nenhum. Aqui, nós temos tido, nos últimos jogos, uma disciplina tática, mas com liberdade para trocar posições. Voltar aos tempos de Rinus Michels, do futebol total. Esses jogadores têm posições a cumprir, mas também liberdade. A diferença foi na eficácia. Fizemos um jogo semelhante ao do São Paulo, mas não podemos desperdiçar. Não foi uma comparação. Não, então, mas no jogo de hoje... Referência. No jogo de hoje, se você prestar muita atenção no que os atletas fizeram, o Veiga ocupa aquele espaço mais por dentro, o Breno Lopes joga da esquerda e às vezes entra na área como se fosse um centroavante, o Endrick joga do lado direito, né? O Richard Rios é o que mais se movimenta. Né? É o que aparece um pouco mais, joga na direita. Ganhou mais espaço também. Na esquerda ganhou bastante espaço. Eu achei que o Murilo fez uma partidaça, né? Ajudando com muita qualidade de passe, ajuda na construção bastante, é importante que o zagueiro construa hoje em dia. Mas eu não acho que tem essa troca de posições tão grande assim. O que eu acho é que eles estão se entendendo melhor, se aproximando mais, e a coisa está fluindo melhor, que é o importante. Porque o Palmeiras, a briga do Palmeiras é por uma vaga na Libertadores direta, para não ter que passar pela perigosa e destrutiva fase que vocês chamam de pré-Libertadores, mas chamada de pré-Libertadores, porque Primeira fase que eles você chamam. precisa adiantar a preparação física, você vai jogar contra o time de fora quando você não está no seu melhor estágio, é uma chance de você perder, né, porque é um mata-mata. Então, é uma fase perigosa. Os times brasileiros estão cansados de saber disso. Né? Então, o objetivo do Palmeiras é ir à Libertadores de maneira direta. Aí, como disse o Pedro, agora há pouco, se por acaso se aproximar do Botafogo, se por acaso estiver jogando bem, ele pensa em título brasileiro. Por enquanto, pensar no título brasileiro é uma utopia. A realidade é outra, né? Não tem ninguém que pode pensar em título brasileiro, a não ser o Botafogo nesse momento. Então, eu não vi esse futebol tão criativo e imprevisível como para lembrar o time do Rinus Michels, nem que a execução não seja igual. Mas está mais legal, ofensivamente, defensivamente o time está bem. Então, são 3 jogos sem sofrer gols. Estava sofrendo gols em todos os jogos. E mais importante do que isso, sem conceder chances. Isso. Sabe de onde eu acho que ele tirou então, isso? o time evoluiu, é necessário, desculpa, Calçade, para o final da temporada, mas acho que o Abel, que eu respeito muito, cansei de elogiar aqui, até quando era criticado, se empolgou um pouquinho na comparação. Mas sabe de onde eu acho que ele tira? Ele tira dele mesmo. É isso. Porque, como era mais rígido, ele tornou a equipe mais rígida nos princípios e nos espaços de cada um, a abrir isso, a tornar menos rígido, ele vai para uma comparação de algo assim muito grande. Não dá para dizer isso. Né? Porque não é que ele comparou, estamos jogando como a Holanda. Não, nem a qualidade, 74. Nada disso. Não é isso que ele falou. Mas de dar liberdade. Dentro daquilo que ele trouxe para o Palmeiras e construiu, no dia... Nós estamos no domingo que vem, dia 5, ele vai completar 3 anos do primeiro jogo dele, dirigindo o Palmeiras. É uma data muito importante. Esse período aqui marca a chegada do Abel ao Palmeiras. São 3 anos de trabalho. São 3 anos que vieram numa linha. Então ele usa esta comparação até para dizer que nesse momento ele teve que mudar a linha de trabalho. E não só na escalação, mas na liberdade. Quer dizer, ele percebeu que aquela rota, nesse momento, ela tinha se esgotado. O Boca esgotou isso. Não sei o que seria do Palmeiras se o Palmeiras tivesse passado pelo Boca nos pênaltis, como ele estaria para pegar o Fluminense na final. Sim. Sei. Teria mantido, estaria bem, a cabeça estaria boa. O que eu acho mais legal estaria em queda, né?
teria mudado um pouquinho, muito, mas a necessidade foi em função da derrota. E ele altera. Por isso que ele citou isso de dar um pouquinho mais de liberdade para a equipe, que eu acho que mexe muito com as ideias Se a dele. gente for também. definir o técnico, a gente já falou disso várias vezes, fala do Abel. Qual a primeira palavra que vem à sua cabeça? A minha é segurança. A segunda, intensidade. A terceira, seriedade. Vou dar 3 palavras que definem os times do Abel. Pega o Diniz, bacana. finalista da O Libertadores. próximo livro do Abel pode ser... Agressividade, ousadia, às vezes até um pouco loucura. Ele conseguiu tornar esse time um pouco mais leve na pra construção. Também. Personalidade para ambos. Muito autoral, né? Os trabalhos marcas muito claras dos técnicos. Mas ele conseguiu fazer esse time jogar mais num momento muito difícil. Está conseguindo. Num momento muito difícil da temporada que não estava bem, a torcida reclama, o presidente afasta a torcida da equipe e tudo mais, de um jeito diferente do que ele vem fazendo, o time mais ofensivo, sem perder a segurança. A intensidade ainda não é igual, mas sem perder a segurança, jogando de maneira séria e competitiva. Então, é muito legal ver que o treinador faz isso, só não acho que... E aí não acho que é um time dos Ritos Mitchells. Só uma coisinha. De novo, curto, reduzido, perdendo peças. Sim. Sempre. E tendo reinventando. que Improvisar repensar. jogadores ou mudar Tendo jogador de que posição, repensar. É o Demorou, grande não mérito. foi contra o Boca, não foi na hora que precisava, mas também não podia deixar o ano passar, perder uma vaga direta. Galera, isso aí, o Abel, né, galera, o que eu sempre digo, a diferença do Abel para outros treinadores é o seguinte, o Abel Ferreira é aquele cara que briga muito e tal, mas ele sabe dar um passo atrás. Você pode ver, o Palmeiras cai de rendimento, não foi só a primeira vez que aconteceu do Palmeiras cair de rendimento na temporada. O Palmeiras cai de rendimento, o que ele faz? Dá um passinho atrás, mexe algumas peças na equipe, opa, esse cara aqui não tá muito bem, vou mexer um pouquinho aqui e tal. Ele consegue ajustar a equipe. Ele não tem um elenco que ele queria ter, porque o Palmeiras não contratou ninguém. Saiu o Scarpa, saiu o Danilo, saiu a porção de jogadores e o Palmeiras não contratou a altura. Então o que ele tá fazendo? Ele tá dando um jeito dele. Puxa o jogador pra aqui, puxa outro ali. Tem alguns jogadores que não tão bem. O Rony não tá bem. Você pegar o Arthur, não tá bem. Tanto que ele não é titular agora, né? Absoluto. Caiu de rendimento. Poxa, o Rony também foi pra seleção, voltou. O rendimento do Rony tá muito abaixo, porque o Rony não é aquele craque. É aquele cara que, pô, sempre tá lá na frente, fazendo presença, corre muito, entendeu? E quando ele não tá bem, acaba prejudicando muito o desempenho dele em campo. O Rafael Veiga é um jogador muito decisivo, não vinha também brilhando como se esperava, né? Mas o Abel, ele consegue, cara, ele tem um elenco nas mãos, isso daí tem que ser bem dito, ele tem um elenco nas mãos, ele sabe trabalhar o time, ele sabe dar um passo atrás. O que acontece com muitos treinadores é o fato de não dar um passo atrás, cara. Tá vendo que não tá dando certo, não insiste, tenta ajustar alguma coisinha, entendeu? E ele faz isso muito bem. Se ele tiver que botar um jogador no banco, ele vai botar, vai conversar. Poxa, você não tá bem, fica um pouco aí, depois você volta pro time. É assim que tem que acontecer, entendeu? Esse negócio não pode morrer abraçado com o jogador. E o Abel não tem isso. O Abel não tem esse negócio de morrer abraçado com o jogador. Você pode apostar, vai passar a temporada, o Palmeiras vai fazer uma pequena mudança no elenco. Você pode apostar que em janeiro vai vir novos jogadores. Vai ser a altura dos jogadores que já saíram no passado? Não sei. Mas o Palmeiras vai ao mercado e vai tentar, sim, fazer alguma modificação no time. Isso daí vocês podem ter certeza. Entendeu? O que não pode acontecer é o Palmeiras parar no tempo. O Palmeiras estava com risco de ficar até de fora do G4, estava com 4 derrotas seguidas. Agora o Abel já conseguiu 3 vitórias seguidas, assumiu a vice-liderança do campeonato. Nesse momento o Botafogo tem 2 jogos a menos. O Botafogo joga amanhã e pode diminuir a diferença de 6 para 9 pontos. E o jogo que está faltando, se o Botafogo vencer, pode chegar a 12 pontos. Vai ficar muito à frente novamente. O Botafogo, na minha opinião, está com a mão na taça, mas os próximos jogos vão definir, né, se o Botafogo vai conseguir vencer os jogos que tem pela frente. Né, se o Botafogo vacilar em 2 jogos, a equipe do Palmeiras pode encostar, não só o Palmeiras, outras equipes também, se começar a ter sequência de vitória até o final do campeonato, pode encostar no Botafogo. E o objetivo do Palmeiras, a princípio, é se manter no G4 e garantir a vaga na próxima edição da Libertadores, né? Mas se deixar chegar, todo mundo sabe, né? Complica. Né? Porque o Botafogo até agora não teve uma equipe que chegou nem próximo, nem a 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. O Botafogo sempre esteve muito à frente, há muitos pontos à frente. Né? Entendeu? Então agora eu não sei se no final do campeonato vai acontecer isso. Deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que o Palmeiras tem condições
de alcançar o Botafogo na tabela de classificação. Deixa nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.